Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal para Jesus. Que saudade que eu estava de gravar vídeo para vocês, né? Nós passamos aí um período sem gravarmos os vídeos, mas nós estamos agora novamente firmes na rocha, que é o nosso Jesus. Então, qual o tema que hoje eu queria trazer para vocês? Como se tornar livre. Na verdade, eu vou trazer um pouquinho de como eu me tornei livre em Jesus, né? E aí eu vou ler para vocês uma passagem que eu gosto muito e complementando com outras e também trazendo um pouco do meu testemunho. Então, trazendo um pouquinho aqui para nós lermos em 1 Coríntios 13, verso 11. E a palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que eu trago muito disso para mim? Em todo momento a gente está vivendo uma batalha espiritual, mas por que nós vivemos muito dessa batalha espiritual? Na minha concepção e no que eu vivi, era realmente porque eu não sabia quem eu era, não tinha minha identidade forjada em Cristo, né, na rocha que é Jesus. E também não sabia o tanto que eu poderia me tornar livre daquelas culpas, das coisas do passado, daquela velha Ana, né? Eu me converti em 2016 e de lá, de 4 anos atrás, até nessa presente data, que é março de 2021, foram muitos desafios. Eu passei por inúmeros momentos onde que sim, eu fraquejei, a gente peca porque ninguém é perfeito, mas não só isso. Eu também tinha um momento de muita batalha espiritual e eu não sabia daquilo, o que era, como que eu poderia me revestir com a palavra de Deus, como que eu poderia ser uma guerreira, ir para a guerra mesmo, porque nós falamos muito em batalha, então eu tenho que estar na frente dela com as armas que Deus me capacitou e me entregou na minha mão para que eu possa realmente lutar. E quando a gente fala um pouquinho da palavra de Deus, eu vejo muito esse versículo assim, quando eu pensava como um menino. E eu lembro que a minha pastora que me ajudou na caminhada, um beijo, Lu, te amo, espero que você assista esse vídeo, ela me falava assim, Ana, você tem que caminhar, vai ser difícil. E ela, em alguns momentos ela falava, a gente parece que vai dar 2 passos para frente, 5 para trás, mas você tem que prosseguir, você tem que continuar. E de 4 anos, né, atrás para cá, foram inúmeros desafios, mas eu tenho pessoas que o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que ele tem um cuidado tão grande com a nossa vida, que Ele coloca pessoas que realmente vão fazer a diferença, pessoas que vão te levar para um outro nível espiritual. Assim acontece com todas as nossas áreas, né, de toda a nossa vida. E eu fui aprendendo muito com isso, né? Então eu queria destacar alguns pontos que eu anotei aqui para vocês, né? Em 2016, como eu havia mencionado, eu conhecia Jesus. Na verdade, fui apresentada para ele em várias ocasiões na minha vida, mas em 2016 eu tive mesmo a decisão de passar pelas águas do batismo e fui prosseguir minha vida com Cristo, né? Naquele momento muito ainda aprendendo o que era, o que não era, o que eu poderia fazer, mas eu ainda sentia muito culpada. Então assim, eu posso beber? Tudo eu posso, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, entendeu? Então eu tinha muito isso, então isso é estar preso. Como a gente quer falar como se tornar livre, eu venho trazendo um pouquinho dessas histórias porque me ajudaram muito a entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, né? Então assim, no primeiro momento eu tive muita batalha e eu não sabia que era. Então eu achava que aquilo era, nossa, agora que eu decidi caminhar com Cristo, vai ser tudo ruim, vai ser tudo pior. E não, mas o Senhor, Ele quer te colocar para você também ser aprovada naquilo. Nós já falamos sobre provação nas tribulações, em algum vídeo aqui no canal. Só que o Senhor, Ele nos dá tanta força, eu não sei de onde que a gente, é só no Senhor mesmo, né? Eu achava que tudo era na força do meu braço, porque eu sempre fui muito guerreira, todo mundo que me conhece sabe da força que eu tenho, mas isso não é da Ana, isso vem do Senhor. Desde antes de eu me converter,
Desde o ventre da minha mãe, ele já tinha me escolhido e ele sabia por tudo que eu ia passar, por todas as escolhas que eu ia ter, por todos os caminhos que eu ia trilhar. E lá está ele com seu amor infinito. Eu sou apaixonada, por isso que o meu canal ele só fala mesmo de Jesus e todo momento eu quero levar a palavra dele, porque realmente eu me encontrei me convertendo, né, ao amor de Deus. E aprendendo nessa caminhada de batalha espiritual, de saber como que você vai ser livre em Jesus, né? Porque o inimigo, a todo momento, ele quer te lembrar do seu passado. Fiquei muito atento com isso. Por mais que a gente sempre ouve as pessoas falando sobre isso na pregação e também na palavra do Senhor, a gente tem que estar com os olhos bem atentos para isso. E eu elenquei 7 pontos super importantes com algumas passagens que realmente me fizeram enxergar e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Em João 8:32, é um versículo super conhecido que fala: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, assim, primeiro ponto, a gente começa a perguntar tudo sobre Deus, pra gente ser livre. Quando a gente se converte, quando a gente quer, né, caminhar com o Senhor, tudo a gente quer saber. Ah, por que isso? Por que aquilo? Eu posso, eu não posso? E isso ainda a gente tá com um pouco de preso, né, no passado, na sua vida antiga. Então, você tem que aprender a ressignificar. Mas isso faz parte da caminhada para nós sermos livres, né? O segundo ponto que eu anotei, que fez muito parte dos meus 4 anos e meio aí com o Senhor, você quer a todo momento descobrir o seu propósito, em todo o momento, e esse aqui é muito importante para mim também, que é Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha o nível de cuidado com o Senhor. Então ele tá assim, ele tá te mostrando qual é o caminho, qual que é o seu propósito. E aí você começa, né, passando por perdas. A maior parte das pessoas, comigo foi assim, eu passei por muitas perdas, por sofrimento, e aí eu entrei no processo. Só que eu entrei no processo muito machucada, muito ferida. Então, até para gravar isso, hoje eu me sinto mais leve em falar, porque de fato eu realmente consegui passar por esse momento. A gente está em total construção com Deus e em processo, né? Eu tenho essa consciência e todos os dias eu quero me colocar nas mãos do Senhor mesmo, porque eu sei que Ele vai me fazer chegar mais próximo desse propósito. Mas olha que lindo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, ou seja, nós estamos ali com Cristo. Olha que lindo! E para fazermos boas obras, ou seja, o Pai é bom, as obras são maravilhosas, são boas também, as quais Deus preparou de antemão, ou seja, Ele já preparou antes. Ele já preparou antes, Ele sabia que a gente ia descobrir o propósito em tal data. E aí o que eu falo muito até no meu Instagram, as pessoas que também convivem comigo sabem o quanto que eu demorei para chegar e descobrir qual que é o meu propósito. E assim, a gente tem que aprender nos mínimos detalhes, ser grata a Deus, as pessoas que o Senhor coloca para nos ajudar a descobrir isso, porque por uma pergunta que você faz e a pessoa responde que ela é instrumento de Deus, eu não tenho dúvida, nunca mais duvidei disso. Ela te solta uma palavra e você fala: uau, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava para destravar o meu propósito. Terceiro ponto, e aí para complementar, né, quando você quer descobrir seu propósito, as pessoas, quando você tá nesse caminho, você tem que cancelar tudo que as pessoas falaram sobre você. Porque eu ouvia muito assim: ah, você saiu daquela cidade, a sua família é assim, você não vai ser mais nada, você é órfão, você não tem pai e mãe, você não tem... Não me interessa, interessa o que ele pensa sobre mim.
que Ele me escolheu para isso. Então, não é somente para poder fazer qualquer coisa que as pessoas queiram. Então, cancela tudo que já colocaram na sua vida, dá um basta nisso e vai para cima. E quando o terceiro tópico chega, que é o você se tornando livre, você vai pensando e tendo os pensamentos que Deus tem a respeito de você, a respeito da sua vida, a respeito do seu propósito, do que você está caminhando com Ele. Né? Então eu costumo dizer que quando a gente cancela tudo que disseram que a Ana era, o que você é, você que está assistindo esse vídeo, cancela e joga tudo por terra. O quarto ponto é suas amizades e relacionamentos começam a mudar. Gente, isso é muito real, muito. Porque o Senhor, Ele vai te preparando, Ele vai te tirando. Celebre quem entre na sua vida. Eu anotei essa frase do pastor Tiago. Mas não reclame quando Deus tirar. Quando alguém entra, é porque ele precisa passar por aquele momento junto com você para te ensinar outras coisas, para te elevar no mundo, né, na sua caminhada espiritual. E aí eu comecei a falar, por que tal pessoa não tá comigo? Só que eu não tinha maturidade suficiente para entender que o Senhor estava tirando, porque para aquele momento, para aquele tempo, a pessoa não poderia mais me ajudar e caminhar comigo. E um das passagens que eu gosto muito, né, tá em Salmos, na verdade, em Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não intimida a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então eu comecei a entender que podem te questionar, por que você não está com fulano, com ciclano, andando com tal pessoa? Escolha o Senhor. Se as pessoas forem para estar naquele momento seu, Deus vai voltar e colocar. Se ele tiver que arrancar, ele vai arrancar. Gente, eu não entendia isso. E eu falava, Senhor, por que tal pessoa me abandonou? Por que tal pessoa deixou de estar comigo? E o Senhor não falava. Ele queria me ensinar também a não ficar ansiosa, a esperar, mas esperar nele. E o tempo do Senhor, ele é diferente do nosso tempo. Quando a gente descobrir isso também, a gente não tem mais ansiedade. E eu passei por muitos problemas de ansiedade, de depressão, e eu entendo como que o tempo de Deus, ele é importante. Não é simplesmente uma passagem isolada, não são simplesmente pregações que nós ouvimos no altar e no púlpito, é sim uma verdade incondicional do Senhor, como tudo que ele sempre diz na palavra dele. O quinto tópico, você perde o interesse pelas coisas materiais. É muito verdade, porque tem muita pregação da prosperidade aí, que fala quanto mais você faz, você vai ter e não sei o quê. Não acredito nisso, nunca acreditei, não. Depois que eu me converti, eu comecei a abrir mais os meus olhos para essas coisas, porque eu era realmente uma pessoa que nunca gostei do mundo, do meio evangélico, porque me trazia isso, tipo, essa convicção, desde quando eu era adolescente. Então isso trazia que, tipo, ali era todo mundo no mesmo barco, não tava nem aí com a sua vida, e sim com as coisas materiais. E eu entendi, o Senhor me fez ver que, Ana, você não precisa, filha, você não precisa disso para você ser feliz. Você tem que estar caminhando comigo, fazendo a minha vontade. O canal é uma vontade do Senhor, não é uma vontade minha. Eu costumo falar que para algumas pessoas que eu tenho vergonha e tal, as pessoas, nossa, Ana, você super se comunica bem, mas não sou eu, é o Senhor que tá fazendo através da minha vida. E por isso que eu continuo, por isso que eu fico feliz e por isso que eu tô aqui com vocês. Então eu sempre falo que a gente começa a perder o interesse total pelas coisas materiais. E até para trazer um pouco de reflexão pra gente, eu anotei aqui 1 Timóteo 6, do verso 6 ao verso 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, é isso que eu falo
É muito, né? Tem até um versículo na Bíblia que fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em Mateus 6,33, né, já fala pra gente que é pra gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É até uma leitura que eu faço que não é todas as coisas, e estas coisas. E quais são estas coisas? Aí no versículo anterior fala, né? O comer, o vestir. Então é isso que o Senhor fala. Isso não vai te faltar. Também ele fala em outro lugar na Bíblia que até as aves do céu se vestem melhor do que Salomão, enfim. A gente tem vários momentos que ele fala, não busca coisa material. Você vai buscar, você vai ter, e você não vai ser feliz, você não vai ser livre. Então assim, seja livre. E para você ser livre, você tem que estar caminhando dia após dia com o Senhor. Não é do dia para noite. Não é da hora, a hora que... Não é isso, é uma caminhada. É uma caminhada sem murmuração e com satisfação. Jesus, eu anotei aqui, né? Agora que eu tô lendo. Buscai primeiro o reino de Deus. Jesus é a nossa alegria e a gente viver com gratidão, né? E eu não tinha nem lembrado disso aqui. O sexto tópico que eu anotei: seus sentimentos começam a variar. E é verdade. Você vai começando a ficar mais maduro, só que ao mesmo tempo você também tem uma frieza espiritual ali que você fala, você começa a questionar, é verdade ou não? Lembra do primeiro tópico que eu falei? Você começa a perguntar de tudo. Aí depois você começa a falar assim, mas isso é verdade mesmo? Será que é mentira? Será que pode? Será que não pode? E o Senhor não é confusão, gente. Deus é sim, sim, não, não. O que é fora disso vem do inimigo. Então, assim, a própria palavra de Deus fala isso. Então, você tem que estar firmado. Você estando firmado, você vai saber, poxa, isso aqui é verdade, tá de acordo com a palavra do Senhor, então vou prosseguir. Não, isso aqui eu não sei, então vou perguntar. Então, por isso que eu falo, pergunta, pergunta, pergunta. Eu ainda pergunto a tudo até hoje. Eu leio qualquer coisa dentro da Bíblia e vou e pergunto para as pessoas que caminham comigo. Ah, me explica isso aqui. Vou ler um outro livro para poder me explicar. E também, claro, o Espírito Santo em todo momento ele vai revelar os nossos corações. E também muito que a gente tem que estar preparado para ouvir algumas revelações do Senhor. Tem umas que eu já ouvi e só depois eu pude entender. Porque o Senhor, ele é perfeito em todas as coisas que ele nos mostra. E você tem que estar preparado, tem que estar com o seu espírito conectado ao Senhor para você entender. E é uma caminhada, gente. No sexto tópico, eu falo que a frieza espiritual ali, ela às vezes começa a vir. Então você tem que entender que aquilo são sentimentos, são coisas que vêm da alma. E da alma a gente não se conecta com o Senhor. A gente conecta ao Senhor como? Com o Espírito. Nós somos um ser triuno, né? Somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós temos que ter essa consciência para que, opa, eu estou com alguns sentimentos assim. Então peraí que agora eu vou, em todo momento a gente tá orando, mas eu vou orar para que esse sentimento vá embora, para que eu troque os meus sentimentos, porque realmente isso faz parte também da sua liberdade, para você entender qual que é o seu propósito, para você entender para que você nasceu e para você se tornar livre de fato. O último tópico que eu anotei e que eu passei muito e ainda passo, né, que eu acho que esse é constante, né, porque são os nossos frutos, você olha mais para o outro. Então você olha para o outro com mais compaixão, sente mais amor, e as pessoas veem Jesus na sua vida. Então, vem Jesus no seu trabalho, vem Jesus no seu formato de estar presente numa rede social, na sua mesa, no seu momento de comunhão, dentro da sua casa. Então, esse é um tópico que fica bastante, eu acho que temos vários momentos, né? Às vezes você fica muito perguntando, às vezes você volta lá e fica realmente, ai, será que são coisas da alma? Eu tô com dúvidas aqui. O importante é que nós possamos ser livres em Jesus, como eu contei um pouquinho aqui para vocês. Em alguns momentos nós vamos
abrir algumas brechas, e isso é importante. Eu vou trazer uma pessoa aqui que vai falar muito sobre isso. Quanto que às vezes a gente não sabe, mas a gente tá abrindo uma brecha para que o inimigo, ele entre na nossa vida e ele faz um estrago, gente. Eu falo porque eu já passei muito por isso. E agora sim, vai ter um momento que eu vou falar mais a fundo com vocês, para vocês entenderem o quanto o mundo espiritual ele é de verdade. E de uma pessoa que tá falando para vocês que nunca acreditou nisso. Sempre acreditou na força do braço, na força do eu. Então, eu quero trazer isso ainda nos próximos vídeos para vocês entenderem o quanto isso é importante, e vocês têm que estarem livres para receber isso do Senhor, para vocês estarem gratos a todo momento e vocês saberem qual que é o propósito para você fazer a diferença neste mundo, na vida das pessoas que te cercam e na vida daquelas pessoas que você ainda nem conheceu, mas que o Senhor já preparou para elas estarem no seu caminho algum dia. Nós vamos orar aqui para terminar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, o Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração. Obrigada por estar conosco neste momento, Pai. Nós te agradecemos muito e sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Sabemos que cada dia mais nós estamos caminhando em comunhão com o Senhor para que nós possamos ser livres em Cristo Jesus. Que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar unção e que o Senhor possa dar cada vez mais resiliência e força para os seus filhos, Pai, para que nós possamos ser livres de verdade, livres na sua presença para adorar, para amar o Senhor e para fazer a diferença com o nosso propósito nessa terra. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Obrigada. Um beijo.